paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39, o versículo 13, que a palavra fala assim: Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Aqui conta, irmãos, a história de José, quando a esposa de Faraó arma uma situação constrangedora para José. E José é acusado de estupro. José acaba sendo assediado por essa mulher, porém ele fala não para o pecado. Mas o que Deus está querendo dizer para você através dessa palavra? Que muitas vezes, em determinadas circunstâncias na nossa vida, parece que o certo se torna errado. Você está vivendo uma situação constrangedora, você está vivendo algo complicado e você toma uma atitude que é o certo a se tomar. José sabia o Deus que ele servia, José tinha plena consciência de que Deus era vivo, Deus estava contemplando as atitudes dele naquela situação. Ele sabia que aquilo era errado, aquilo era adultério. Ele não poderia jamais tomar uma mulher que não era dele e muito menos se deixar ser usado numa circunstância daquela, porque era uma prostituta tentando envolvê-lo numa situação constrangedora que poderia causar morte. Ele era um escravo naquele lugar. Então tinham várias situações, vários pontos que complicaria. Mas como ele tinha uma vida voltada, José vivia no espírito mais do que na carne, ele conseguiu sair fora fazendo o que era correto naquela situação. Uma outra pessoa que não tivesse talvez vida com Deus, ou que conhecesse o Senhor, mas que não tivesse o coração voltado para Deus, poderia tomar uma atitude diferente, seria conivente. Ah, é a mulher de Faraó, eu vou levar vantagens com este relacionamento, posso chantageá-la, posso ter privilégios. Pensaria de uma outra forma diante daquelas circunstâncias. Mas José não corrompeu o caráter que Deus tinha dado a ele. E ele permaneceu intacto diante daquela situação. Aos olhos de muitas pessoas, poderia-se dizer que o que José fez era errado, que ele poderia agir de uma forma diferente e levar muitas vantagens em cima daquela situação. Mas ele resolveu manter a vida dele, a santidade dele, e não corromper e não magoar o coração de Deus. Tem circunstâncias que você viveu que você tem questionado com o Senhor. Eu poderia ter agido diferente porque eu fiz o que era certo, mas as circunstâncias e as situações e aquilo que está acontecendo diante do que eu fiz que era certo, parece que eu tomei uma atitude errada. Irmãos, o que é certo e nós nunca perdemos em agir corretamente. Aos olhos das pessoas que estão ao seu redor, pode até ser que a atitude que você tenha tomado tenha sido uma atitude errada, que você poderia ter agido de uma forma diferente, que você iria, por exemplo, levar vantagem se você tivesse feito o contrário do que você fez. Mas Deus manda dizer para você, Ele contemplou você nessa situação, e o que você fez era o correto a ser feito naquele momento. Então você não tem que ficar se martirizando, ficar sofrendo e muito menos ouvindo a voz de Satanás, porque é uma voz acusadora, como se você tivesse levado desvantagem, como se você tivesse perdido nessa situação, porque aos teus olhos, talvez pelo fato de você ter agido corretamente, você perdeu. Mas você não perdeu, você ganhou. Você ganhou diante de Deus, você ganhou diante dessas circunstâncias, dessa situação. Quem perdeu foi o enganador. Quem perdeu foi quem tentou trapacear você. Quem perdeu foi a pessoa que não soube usufruir do que você tinha de bom para entregar. Quem perdeu foi quem tentou colocar você numa malha fina. Quem tentou colocar você numa situação constrangedora, como fez a mulher de Faraó, colocando José naquela situação constrangedora. Ali Deus, diante da atitude de José, usou pessoas e circunstâncias e situações para que José saísse daquela situação ileso. E Deus transformou toda a maldição
em bênção na vida de José. José acabou conquistando mais ainda a confiança de Faraó. Então nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, que por mais que parece que a gente está perdendo em agir corretamente, nós estamos ganhando. Talvez nas circunstâncias, na situação momentânea, né, dá a entender que a gente vai perder agindo corretamente, mas na verdade nós vamos ganhar. Talvez momentaneamente você não está ganhando o que você gostaria de ganhar, mas lá na frente você vai ter vitória e você vai ter ganhos com as atitudes corretas que você tomou hoje. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher lá na frente. Então Deus está falando para você, você não perdeu nada em agir corretamente. Você fez o que era certo a ser feito. Ponto final. Não deixe Satanás te acusar diante dessas situações. Porque lá na frente a recompensa virá de Deus, que já está chegando. E Deus manda dizer para você que o acusador, o que fez o errado, o que fez o arrumadinho, o que provocou a traição, o que não te valorizou, está sendo visitado por Deus. Vai ter prestação de contas. Você vai deixar essa justiça nas mãos do Senhor, porque Deus sabe fazer a justiça e a justiça de Deus ela é perfeita. Deus sabe pegar o outro de uma forma que nós não conseguiríamos jamais atingir o outro dessa maneira. Mas Deus sabe tratar. Deus sabe colocar cada um em teu lugar. Então Deus está falando para você, acalma o teu coração, que nós nunca perdemos, irmãos, nunca, em agirmos corretamente. Quem perde é quem age com a maldade, quem age com segundas intenções, quem age na nossa vida no intuito de tirar proveito, de querer nos humilhar. Essas pessoas é que saem perdendo. O acusador será visitado, o enganador será visitado. Toma posse dessa palavra, porque a justiça de Deus está chegando na tua história hoje. O que você tem que fazer agora é sempre agir dessa forma, corretamente. O que é certo, o que é errado. Vida com Deus é sim, sim, não, não. Aprenda a falar não quando precisa falar, para você não ser colocado em laços. Porque tem laço de passarinheiro que é difícil sair. E é só Deus para tirar. Quando nós não falamos não diante de uma situação que vai nos comprometer, você está sendo conivente com o pecado do outro. E aí as armadilhas chegam, você não sabe para onde que você corre. Quando você vê, você já entrou assim numa trama que não tem como você sair. É só Deus para entrar e fazer o sobrenatural e te dar livramento daquela situação. E às vezes demora meses, demora anos para Deus poder limpar o teu nome, limpar a tua reputação, mostrar que você estava certo. Então nós precisamos sempre vigiar. Tá errado? Diga não. O que você precisa dizer sim, você diz sim. É sim, sim, não, não e acabou. Então Deus está falando para você, aquilo que você acha que você levou desvantagem, dentro de uma atitude correta que você tomou, você não levou desvantagem. Pode ser aos olhos dos homens, as circunstâncias que foram arquitetadas, que dá a entender que você saiu perdendo, mas na verdade quem está ganhando é você. E Deus visitará o acusador, visitará o enganador. Então você tem que simplesmente acalmar. O enganador será visitado, ele vai ter que prestar conta de tudo que foi falado, de toda mentira que foi levantada. Então, descansa em Deus, tá? Irmãos, eu peço perdão, eu tô muito cansada. Eu recebi uma notícia hoje que minha mãe tá internada. Eu tô aqui em oração, peço oração aos irmãos para que Deus tenha misericórdia da minha mãe, que cuide dela, ela tá com embolia pulmonar. Então, assim, eu tô muito exausta. Hoje meu braço deslocou de uma forma absurda. Tô com uma dor terrível no ombro, tô com essa parte direita todinha inflamada. Eu tô aqui por amor à vida de vocês. Peço perdão por atropelar as palavras, porque eu realmente tô cansada, tô abalada emocionalmente, psicologicamente. Então, assim, a gente às vezes acha que as coisas vão... tá no equilíbrio, Deus tá no controle de tudo, mas às vezes vem umas notícias assim que pegam a gente de surpresa, situações que a gente não tá esperando, e isso descontrola um pouquinho, mas não quer dizer que Deus não vai trazer conforto, que Deus não vai entrar com milagre, que Deus não vai entrar com a providência que precisa ser entrada, né? Porque é só Ele que consegue fazer, é só Ele que consegue resolver. Então tem situações que é só Deus que vai resolver, entrar com a solução, com a resolução. Então eu peço perdão aos irmãos porque eu tô assim, sabe? Cansada mesmo.
Eu passo muitas madrugadas orando. Toda madrugada eu estou apresentando todos os irmãos que me pedem oração, todos que acreditam no meu ministério, todos vocês, todos os dias eu apresento, né, a Deus a causa. Tem pessoas recebendo milagres. Então tudo isso, o plano espiritual vai trabalhando e a carne da gente é fraca, a gente vai se cansando. Aí quando começa a ter esses problemas mais pessoais, a gente fica um pouco mais abalado, um pouco mais cansado. E eu estou muito cansada hoje. Hoje foi um dia muito difícil para mim, tá? Além do acidente que eu sofri, de ter que deslocar o braço, né? Que o braço foi totalmente deslocado. Já tinha um tempão que ele não saía da maneira como ele saiu hoje. E hoje foi um dia que eu senti muita dor. E recebi a notícia da minha mãe, então isso me abalou um pouquinho. Então eu tô atropelando um pouco as palavras, porque Deus está falando aqui e eu tô muito cansada. Mas a mensagem chegou, então acalma o teu coração, descansa. Porque o que você fez estava certo ser feito. Não se culpe mais, não deixe Satanás acusar você mais. Não deixe Satanás usar bocas para condenar você diante da situação. Porque Deus viu o que foi feito, Deus viu como você agiu e você agiu corretamente nessa situação. Deus vai reverter tudo isso em bênção na tua história. O que você tem que fazer agora é só acalmar, tá? E não se corromper de forma alguma. É sim, sim, não, não a vida do crente, irmãos. O que é certo, o que é errado. Fuja do pecado que o diabo fugirá de vós, tá certo? Então descansa no Senhor, porque Deus vai visitar os teus acusadores, os teus inimigos, quem armou essa situação para você, para que a justiça seja feita, tá? A roda tá girando, quem tá embaixo vai para cima e quem tá em cima vai para baixo, porque Deus vai exaltar você diante dessa situação. E essa pessoa que fez essa maldade com você, ela vai ter que prestar conta, tá? Toma posse dessa palavra no nome de Jesus e que Deus te dê uma semana de vitória, que Deus te dê aí um testemunho maravilhoso para que o nome dele seja glorificado, tá? E eu peço perdão aos irmãos mais uma vez pelas minhas falhas e pelo meu cansaço. E quero que os irmãos entendam aí o meu psicológico como que tá? E o meu emocional também. Que Deus abençoe você no nome de Jesus.